Pessoal, então eu acho que a gente já poderia ir iniciando, né? Nós estávamos aguardando a coordenadora do nosso coletivo, a Luciana, mas ela está com um probleminha técnico, mas ela deve entrar logo. Então, assim, eu sou a Rafaela, diretora do CEMAP, né? Sou trabalhadora da Emater e aqui nós temos outros diretores e diretoras, né? Nós temos a Cecília, a G, a Estela, a Elísia, temos o Edgar, não sei se eu deixei passar algum, mas então, em nome do coletivo de saúde, né, bem brevemente, porque eu acho que o mais importante é a gente ir direto para a nossa programação, para aquilo que a gente preparou, né, com muito cuidado, muito carinho com os colegas trabalhadores, para hoje a gente está discutindo um pouco, né, sobre saúde mental e o trabalho. Então, eu já passo diretamente para a Vera, né, que é a nossa psicóloga que trabalha conosco ali no coletivo de saúde. E assim que a Luciana entrar, então, ela dá uma palavrinha enquanto coordenadora, que vem à frente do coletivo, conduzindo tão bem os trabalhos nesse importante coletivo que nós temos à disposição ali no sindicato. Tá bem? Um bom evento para nós, Vera, então é contigo. Tá bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Sim? Bom, boa sim. noite, Sim. Ô, Vera, pessoal. só Ah, desculpa, ah, desculpa te atrapalhar, mas eu esqueci. Só para explicar para o pessoal, então, que a dinâmica, né, como é que vai funcionar. Então, nós vamos ter a tua fala, depois nós temos a fala do Marcelo, que é o do advogado, do nosso jurídico ali do coletivo, e depois nós vamos abrir para trocas, para perguntas, para a gente dar uma conversada sobre aquilo que os dois falarem, tá bem? Obrigada, Vera, e desculpa. não, tudo bem. Então, a ideia mesmo é essa, né? De a gente fazer uma roda de conversa e não falar sobre. Então, a ideia é abrir um espaço para uma discussão, né, sobre a questão da saúde mental e do trabalho, porque é um tema que vem insistindo, né, nos últimos anos, e a preocupação com ele é razoavelmente recente, né? Historicamente não existia essa preocupação com pessoas trabalhando bem, se sentindo bem no trabalho, né? Então, a gente não tem tempo para discutir conceitos como trabalho e saúde mental, mas eu vou partir de um pressuposto assim de que existe um senso comum, mais ou menos, que a gente considera trabalho e o que a gente considera saúde mental, né? Na verdade, é muito mais difícil definir saúde do que definir doença, né? A saúde é sempre muito relativa a uma série de questões, né? Então, a gente teria umas regras básicas, assim, de convivência social, né? Que a gente deveria levar em conta quando está trabalhando. Basicamente, a gente pensa que a questão do respeito ao outro, né? E esse respeito envolve uma série de questões, não só a existência dessa outra pessoa, mas também a qualificação que ela tem para determinar. A outra ideia é de que o conflito faz parte da existência, né? Então a gente não precisa evitar conflitos, mas sim criar formas de administrar o conflito para que ele venha a ser produtivo e não ameaçador, né, da existência de uma ou de outra pessoa. Então, basicamente, essas duas atitudes assim no trabalho são importantes a gente preservar, né? Então, a gente escolheu duas situações que a gente atendeu no sindicato, né, para dar um pontapé inicial. Então, são duas situações de trabalhadoras que estavam em sofrimento, né, em função do trabalho, e a ideia, então, que eu vou sintetizar as situações e aí depois a gente conversa sobre, né? Uma delas é uma trabalhadora já com alguns anos de instituição, é uma pessoa super engajada, né, que trabalha com as jovens que cometeram algum delito, enfim, estão em proteção institucional. Qual é a ideia? Toda a vida essa instituição teve a condição, digamos assim, recuperar esses meninos e meninas para que pudessem ter uma vida
social, produtiva, enfim, de convivência, sem cometer delitos. Então, a instituição sempre teve projetos para essas crianças e esses meninos, enfim, jovens, né? Acontece que, ao longo do tempo, essa função social da instituição, ela foi se perdendo, né? E não hoje ela está abandonada praticamente, né? E o que que acontece? O sofrimento das pessoas engajadas, né? Com aquela ideia de recuperar esses meninos e meninas, começa a se instalar. Então, uma série de coisas, por exemplo, como retirada de material, retirada de condições de trabalho, fechar uma biblioteca, por exemplo, estão gerando, né, nessa pessoa um grande sofrimento, porque ela não ia trabalhar, mas não conseguia mais trabalhar por falta dessas condições que estão sendo retiradas ao longo dos últimos anos. Então, essa é uma das situações. A outra situação, então, é de uma pessoa jovem, de 25 anos, que trabalha numa empresa que seria de telemarketing, né? E essa menina começou a adoecer, ela começou a entrar em depressão, não conseguia mais levantar da cama, não conseguia mais sair, não conseguia mais fazer o que fazia normalmente, né? Então, o que acontece com ela? Por mais que se investigasse assim questões familiares, não havia nenhuma referência de problemas no âmbito familiar, né? Até que então se questiona quando é que foi que ela teve a primeira crise, né? Porque ela começou a dizer que ela paralisava, que ela travava. E ela fala então que a primeira vez que ela se lembrou foi que ela estava indo para o trabalho e no caminho ela travou de maneira que ela só conseguiu telefonar para o pai e buscá-la, né? Então, o que que acontece nesse trabalho, né? Uma jovem que não via esse trabalho como sendo o trabalho da vida dela, ela tinha outros projetos, enfim, um curso técnico, etc., mas via nesse trabalho uma condição temporária de subsistência. E acontece esse trabalho, ele era o seguinte, ela tinha que fazer cobranças de pessoas que estariam devendo para determinada instituição. Então, ela passava o dia fazendo essas cobranças, né? E ela passava o dia ouvindo desaforos dos mais variados. E são coisas muito pesadas que ela começou a tomar para ela, né? Ela não conseguia diferenciar que aquilo não tinha nada a ver com ela, enfim. Né? Então, a possibilidade de reconhecimento dessa situação, né, mudou já a vida dela, né, e até que ela conseguiu, então, dar outro rumo para a vida. Mas, se isso não tivesse tido intervenção, né, provavelmente hoje ela estaria bem quebrada já. Então, enfim, essas duas são dois casos, enfim, né, que a gente pensou para contar para vocês e para iniciar, então, a nossa roda sobre o tema da saúde mental e do trabalho. É isso, então. Tá bom? Marcelo passa a palavra ou a Rafa vai passar? Posso ir falando aqui para a gente não perder o fio da meada. Gente, boa noite a todos e todas. Primeira observação que eu faço em relação ao que eu vou falar, porque tem muito a ver, né? Eu contabilizei aqui dos nossos 34 participantes, 29 mulheres. E isso é uma bela participação, porque sobre o que eu vou falar agora, o que a gente vê em termos de dados e percentual, quem mais sofre são as mulheres, né? E aí, claro, dentro da saúde mental, que é o espectro da nossa roda de conversa, existe a questão da violência no ambiente de trabalho, né? Seja qual for o tipo de violência, violência física, violência que abrange a parte mental, o assédio, o constrangimento moral, né? Então, eu vou falar bem rapidinho sobre ferramentas práticas que estão à disposição
de todos e todas para utilizarem, né? A gente tem, independentemente de convenção coletiva, de acordo coletivo de trabalho, de qualquer tipo de norma uh, fixada livremente entre as partes, né, sindicato e empresa, sindicato, a gente tem a lei, né? E a gente tem a Lei 14.457, de 2022, que é justamente direcionada ao programa Emprega Mais Mulheres, mas traz nessa lei uma obrigação por parte das empresas, dos empregadores, né, das organizações que tenham CIPA, que é de estabelecer um canal de denúncias, né? Então, hoje, todo e qualquer empregador que tenha CIPA é obrigado a ter um canal de denúncias sobre toda e qualquer forma de violência no ambiente de trabalho. Isso vai abranger, então, todas as formas de violência, desde constrangimento, assédio, agressão física, seja o que for, né? Então, saibam que hoje já existe essa obrigação e o empregador de vocês, seja do setor público ou do setor privado, deve ter já esse canal de denúncias, né? No setor público, a gente sabe que isso é direcionado normalmente às comissões de combate e prevenção ao assédio moral ou às corregedorias que já são fixadas, né? Mas no setor privado, não necessariamente uma empresa do setor privado vai ter uma corregedoria, né, ou uma ouvidoria própria, mas tendo CIPA, tem a obrigação de ter esse canal, e os cipeiros têm a obrigação de tratar dessa questão nas suas reuniões, enfim, como uma questão preventiva. Então, a primeira ferramenta que está à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras para se socorrer de qualquer forma de violência no ambiente de trabalho é justamente o canal de denúncias fixado pela Lei 14.457. E a outra ferramenta aí mais direcionada ao setor público, porque na convenção coletiva do setor privado a gente ainda não conseguiu evoluir tanto a ponto de ter essa conquista, que é a questão da cláusula do acordo coletivo de trabalho, que trata do constrangimento moral, e ela garante uma reunião imediata do sindicato com a gestão, né? E não raramente, infelizmente, a gente tem que fazer o uso dessa cláusula, tem que acionar essa cláusula, pedir uma reunião com as gestões. Essa cláusula está em todos os empregadores do setor público do SEMAP, né? A exceção da EPTC, que a cláusula é um pouquinho diferente, se não me falha a memória, e aí que entra o sindicato, né? A Lei 14.57 estabelece um canal de denúncias interno dentro da empresa, do empregador, na fundação, enfim. E a cláusula do acordo coletivo de trabalho garante uma reunião do sindicato. Então, para o setor público, isso fica bem abrangente no sentido de eu não me sinto confortável de ir procurar o meu próprio empregador, o canal de denúncias de dentro do meu próprio empregador, eu posso me socorrer do sindicato, procurar aqui, no caso, a diretoria do SEMAP, que aí encaminha para o coletivo de saúde, para que a gente converse com a pessoa, tome pé da situação e acione a cláusula do acordo coletivo de trabalho para que a gente possa expor a situação para a gestão, né, para o empregador diretamente, para quem faz a gestão, e exigir, então, uma investigação sobre o assunto. Claro que, falando assim, parece que as coisas são simples e sempre correm de uma maneira rápida, mas a gente sabe que, na prática, a gente acaba encontrando alguns percalços no caminho, né? Questões que fogem da nossa alçada, e a gente tem que ficar, às vezes, cobrando das empresas, às vezes acionando terceiros, né, Ministério Público do Trabalho, para ajudar o sindicato a auxiliar a atingir a finalidade da cláusula, coisa que às vezes acontece, mas só quis passar rapidinho assim sobre essas ferramentas que estão à disposição de todos e todas. Então, o canal de denúncias para todo mundo, desde que o empregador tenha CIPA, tem que ter o canal de denúncias, e aí é a ferramenta interna da instituição, né? E a cláusula do acordo coletivo de trabalho que permite a reunião do sindicato. E, claro, protegido, né, o sigilo, etc., dentro das possibilidades de se manter o sigilo, porque quando a gente vai, só fazendo uma observação, né, quando a gente pede uma investigação sobre algum fato que aconteceu, se as pessoas envolvidas não forem reveladas, isso já obsta de uma forma
bem substancial que vá se atingir o objetivo da investigação, né? Mas o sigilo permanece, né, dentro da instituição e dentro do sindicato. Então, haverá uma investigação, quem for trabalhar na investigação vai tomar ciência de quem são os sujeitos, né, envolvidos no fato, mas isso não deve sair para além de quem está envolvido na investigação, né? Então, essa breve observação que eu faço, e agora eu passo a palavra para a Luciana ou para a Rafaela, para a gente dar início à nossa conversa, vocês trazerem as dúvidas que vocês têm sobre, não, e não só sobre, agora eu falei sobre violência, né, no ambiente de trabalho, todo e qualquer tipo de violência, mas a roda é sobre saúde mental como um todo, né? Então, devolvo a palavra para a Rafaela ou para a Luciana. A Luciana até havia entrado, mas eu acho que realmente ela está com bastante dificuldades, né? E eu acho que ela caiu. Mas obrigada, então, Vera, obrigada, Marcelo. Eu penso assim que a gente, quando planejamos a live, né, nós imaginávamos realmente poder fazer um debate, responder dúvidas ou dar instruções, né, tanto na questão da psicologia com a Vera, quanto na questão jurídica com o Marcelo, e poder oportunizar que as pessoas se manifestassem. Então, agora seria o momento para isso, né? Todos vocês têm acesso ao microfone, à câmera. Quem se sentir à vontade, quiser levantar alguma questão, ou se quiser escrever no chat também, né? Há pessoas que não gostam de se pronunciar. Agora é o momento para isso, né? Ó, o Edgar já quer falar ali, então vai lá, Edgar. Vamos lá, chuta a bola. Teu Não, microfone tá. obrigado. Isso, abriu. De maneira bem objetiva, assim. Na verdade, eu enquanto direção do CEMAP, junto com meus colegas, né, a gente percebeu a importância da questão da saúde, da questão da relação com o trabalho e mais especificamente da questão da saúde mental. Então, a gente, há algum tempo, a gente vem aprimorando e ampliando essa nossa atuação nesse sentido. Hoje nós, como foi dito antes, né, nós possuímos no nosso quadro de assessorias duas doutoras, duas médicas, que dão esse suporte para a questão da saúde, uma né, na área da saúde mental, inclusive. Nós temos um advogado, que é o Dr. Marcelo, que é um advogado especialista em saúde do trabalhador. Então, a questão, a gente tentou abraçar essa pauta da maneira mais ampla e mais de resultados possível. E eu acho que esse momento aqui é um momento para a gente falar um pouco sobre a questão do que a gente convive. Eu sou trabalhador da fase e eu acompanho, né, o número de colegas que se afastam, que acabam inclusive se aposentando, né, devido a essa questão da saúde mental. Então eu sei que na minha fundação, como em todas as outras, mas estou falando da minha porque é onde eu trabalho, a questão da importância da discussão e de trazer essas pautas da saúde mental hoje. Então, esse evento do Janeiro Branco é para isso, né? Para a gente trocar experiências, mas também para a gente apresentar de alguma maneira, para quem ainda não conhece, né, essa nossa atuação no sentido e a importância que essa direção vem dando para essa pauta, porque verificou que é uma das grandes lutas que a gente tem que travar, que é cada dia mais, cada ano que passa, mais pessoas, mais colegas vêm adoecendo, e é um papel fundamental do sindicato trabalhar nessa situação. Então, agradeço a todo o nosso coletivo de saúde, as nossas doutoras e nosso advogado, e ao pessoal que está aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto importante. Tá bem, obrigada, Edgar. Nós temos a Bárbara na sequência. E aí o resto do pessoal pode ficar à vontade para colocar ali no chat para pedir para falar, pessoal. Bárbara, só abre teu microfone e podes fazer Não, tua é manifestação. só parabenizar o CEMAP, que sempre me ajudou em qualquer situação caótica que eu enfrentava na UERGS. Inclusive, há muito tempo foi a Bárbara Amorim, que foi também representante do CEMAP, representando a UERGS. E só parabenizar vocês mesmo. Que no caso a UERGS é
Eu estou agora num setor bem tranquilo de trabalho, tem bastante trabalho, mas consigo organizar tranquilamente com meu colega, né? Porque eu já trabalhei em setores bem caóticos, então essa coisa, sabe, de saúde mental é de extrema importância em todas as instituições, né? Sejam públicas, privadas. Então, só parabenizando o trabalho de vocês. Bárbara, tu poderia falar assim, quais são as condições atualmente que tu tem para trabalhar e os teus colegas que tu julga serem propícias para trabalharem bem? Não sei se tu entendeu minha É, pergunta. sim, é que no caso, como eu trabalho no setor de protocolo e sou eu e um colega, a gente trabalha basicamente do sistema remoto com o sistema Pro, né? E conseguimos organizar bem a condição de trabalho dos dois, né? Em casa. E nas terças-feiras, como hoje, a gente tem a entrega dos malotes, então a organização dos malotes, que a gente faz juntos com outros dois funcionários que também nos ajudam. E é bem tranquilo, sabe? Eu acho que é um setor de respeito e boa, assim, não somente uma boa atividade, mas mais tranquila, sabe? No E quesito o de fato de tu ter com trabalho. quem contar e a outra pessoa contar contigo faz Isso, diferença. sim, exatamente. E no caso, sim, a presença, sabe? Só duas pessoas e sem precisar prestar contas para outra, sabe? A não ser, sim, aquela coisa de botar, de mandar os relatórios mensalmente, sabe? Isso eu tô super tranquilo também. Mas no caso nunca teve reclamação do nosso setor. Obrigada, Bárbara. É muito importante, assim, esses relatos, né? Porque a gente verificou logo que a gente chegou no CEMAP o quanto a gente precisava ãh, de uma equipe, né, para dar esse suporte, uma equipe especializada. Então, obrigada, porque o relato demonstra que ãh, a diretoria tomou a decisão certa, né, e tem trabalhado com muito afinco nesse coletivo para poder oportunizar isso para vocês. Ah, a Luciana conseguiu entrar. Seja bem-vinda, Luciana. Boa noite, obrigada aí, colegas, por ir tocando aí para mim, tive problemas técnicos. Boa noite a todos. Isso. Ô, Luciana, nós já estamos na parte do debate, viu? E aí agora, então, daqui para frente eu toco para ti, mas ali já tem uma inscrição da Renata. Aí podemos partir dessa para frente, pode ser? Tá bem, já estamos nas Tá. perguntas, então? Tá bem. Isso. Vai lá, Renata, então. Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Realmente um tema de fundamental importância que a gente esteja discutindo aqui hoje, né? Estava ouvindo a Bárbara falar, e ela dizer que não tem reclamações do setor, que não há que prestar contas, né? E quando eu digo, vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos, porque eu sou uma pessoa assim, que não se dá conta que a câmera está fechada e fala com as mãos. Mas eu fiquei muito pensando a respeito de como a pressão de, às vezes, a gente está em posições de maior responsabilidade podem vir a afetar a nossa saúde mental no trabalho, e como a gente também neste lugar contribui para a pressão que vai adoecer mentalmente o nosso colega, né? Que a gente acaba, porque também tem esse lugar, né? A gente pode sofrer com isso e a gente pode infligir isso sobre os outros, né? Como é que se navega isso? Como é que vocês acham que é possível navegar? É mais voltado, acho que para a Vera, talvez para a doutora Cristine também possa fazer algum comentário a esse respeito, mas eu me pego muito pensando sobre isso, né? Porque quanto mais a gente
assume responsabilidades, mais suscetíveis a gente fica a ambas as situações. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Renata. A Neuza pediu para se inscrever também, ela não está conseguindo se inscrever pelo aplicativo, a Neuza. Para se inscrever ou para falar? Para falar. Neuza, por favor. Abre o Isso. microfone, Neuza. Eu não estou chovendo. Neuza, aqui embaixo, no microfonezinho, que dá uma clicada aqui bem no painel aqui da tela. Alô, vocês estão me ouvindo? Agora Agora sim, tá. Neuza, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Tá, então assim, ó, de acordo com a fala do Ed e da Renata, eu vou colocar uma situação que eu sou testemunha, inclusive fiquei indignada, né? Porque saúde mental no trabalho, a não saúde mental no trabalho vem sempre de uma situação criada no nosso ambiente de trabalho, certo? Pode E ser. aí, olha só, eu tenho o que eu acho pior de tudo isso, até quando é a gestão no trabalhador, a gente até compreende que isso aí é comum. Mas também na minha fundação existe essa doença mental que os colegas conseguem adquirir devido aos outros colegas. Vocês estão entendendo? Devido Sim. aos outros colegas fazerem perseguições, maus tratos com os colegas menos fracos, mais fracos, sabe? Isso aí eu acho muito sério. Inclusive, eu já até falei com a chefia de equipe, né? Levei o problema para a chefia de equipe e elas parece que fazem vista grossa, sabe? Não, mas a fulaninha não reclama. Tá tudo bem, então vamos tocar com a barriga. Mas a gente está vendo que o problema está acontecendo e, de repente, lá na frente, aquela fulaninha vai sair, porque ela não vai aguentar o tranco. Sabe? Isso eu acho difícil. Eu só queria passar para vocês o quanto isso realmente está acontecendo nas nossas fundações, na nossa cara. Eu não sei o que fazer, sabe? Porque eu precisava, assim, de que essa fulaninha chegasse, me ajuda, eu não quero mais continuar assim. E as pessoas ficam com medo, sei lá, não pedem ajuda, não pedem socorro, ok? Obrigada, Neuza. Cecília? Talvez tu possa orientar elas a pedir ajuda. Porque tu observas, não é contigo. E tu poderia, Não é enfim, comigo, mas é bobagem. Não é comigo, é com uma colega, sabe? Inclusive, eu digo, não pode estar acontecendo isso. Tu não pode. O teu ambiente de trabalho tem que ser saudável para te poder desempenhar uma boa função. Tu não pode ser perseguida, tu não pode sofrer preconceito dentro do teu ambiente de trabalho, sabe? E ela passa por tudo isso. E eu me sinto com as mãos amarradas porque ela não reclama, cara. E é isso aí que me indigna. Mas ela sofre, tu acha que ela está sofrendo? Não, eu não só acho, como eu vejo, como as outras colegas relatam, sabe? E eu já fui na chefia de equipe de, escuta, não vão resolver aquele problema assim, assim, assim. Não, já está resolvido, elas já se entenderam, que não sei o quê. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que não. Né? É tapar o sol com a peneira. E quando tu diz para ela pedir ajuda, o que ela faz? O que ela diz? Não, um dia ela disse assim para mim, eu digo, não deixa acontecer isso contigo, tiazinha, não deixa. Aí ela pegou e disse assim para mim, não, eu sei me defender,
Eu aprendi contigo. Só que aí veio o relato de outras colegas que trabalharam no mesmo turno que ela, apavoradas. Aí eu fui para a chefia de equipe, né? Eu digo, tu não vai dar um jeito, tu não vai resolver. Não, elas já se entenderam, a gente já conversou com a fulaninha, que não sei o quê, sabe? E ficou por isso mesmo. Mas tu sente a tensão quando tu entra na casa, entendeu? Neuza, tu já chegou a conversar com os colegas aqui, diretores, para te auxiliar, e a gente tem também aqui, né, à disposição, né, para atendimento, assim, mais aprofundado dessa colega, até uma indicação, uma conversa, né, com as nossas doutoras aqui, com a Vera, com a Cris, de repente, conversando com ela se sente, né, confiante para vir procurar um auxílio, né, às vezes uma conversa já pode auxiliar bastante para que ela perceba o que está acontecendo com ela e tenha também coragem para fazer o enfrentamento, né? Congelou, foi que congelei aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Estamos. Acho que Luciano. ela que congelou, né? A É, Cecília está com a mão levantada também. Sim, E aí, Quer Cecília, tem falar? mais o dois Aldo e o inscritos. Marcelo inscritos também. Eu estou cuidando aqui, já vou passando, tá? Justamente para falar dessa situação que a Neuza trouxe, mas podem falar que depois eu retomo. Ela caiu, né, eu acho. Cecília, fica à Sou vontade. eu? Tudo bem, pessoal? Assim, eu queria trazer uma reflexão, já que é uma roda de conversa, né? Nunca é demais a gente falar sobre, e agora fazer uma provocação, né, Cris? E Gera, e Marcelo, e Luciana, e todo o grupo, do que é tradicionalmente, é o conceito introjetado em nós do que é trabalho, né? Que é essa ideia do sofrimento, né? De que o trabalho, né, ele não pode ser uma coisa prazerosa, de que ele tem uma carga, por exemplo, eu que trabalho muito no rural, tu tem ainda uma cola maior que deu trabalho brutal, pesado, o que é trabalho pesado, o que é trabalho leve, envolve gênero, envolve um monte de coisa, e tudo isso vai complexificando, porque a gente é um ser integral, né? Ninguém, as coisas, para mim, pelo menos, e a gente estudando, tu não consegue separar o que é a tua atuação, a tua objetividade com o que tu tem que fazer, né? Eu estava vendo a colega ali falando, ela tem que ler processos e tal, mas tem que conviver com os colegas, tem isso, né? Tem a problemática do teu trabalho, né? Eu tenho que viajar toda hora, agora que estou no sindicato. A gente tem outras cargas, né? Sociais que elas vão até afetando. E o que é valorizado no nosso trabalho? O que é que a sociedade, e a gente pensando em termos de nós como trabalhadores, entender que o nosso valor é o trabalho, que é a nossa força e que pode ser o nosso prazer, me parece que é um negócio importante a gente buscar também esses pontos assim do nosso trabalho, né? A gente está muito às vezes ligado sob pressão externa. Hoje eu trabalho muito com a internet, né? Tu tem as fake news, tu tem toda uma destruição do trabalhador público, essa ideia de que a gente, né, nas empresas privadas, essa coisa que a gente é uma peça, é como se fosse lá, né? A Vera citou aí a colega lá que fica tendo que atender, né? Tudo isso, para mim, afeta o conjunto da saúde mental da gente, né? Tanto que o SEMAP atendeu já casos coletivos de problemas de assédio, né? Então, por que a gente tem lidado tanto com isso, tanto, e a experiência que eu tenho, a gente tem vivido aí no sindicato, e fiquei feliz que a colega assim conseguiu chegar num termo, né? A colega Bárbara ali falou, porque para nós também esse retorno é importante, porque às vezes a gente chega e a gente se entristece com o ponto em que a gente chega,
né? Por mais que tu saiba que tem uma carga que é uma carga, uma da produtividade, da ação dos nossos patrões, né, ou de buscar, de exigir metas, produtividade do trabalho, que amplia a nossa sobrecarga e não devolver isso em salários, às vezes, adequados, né? Outros são essas questões, e aí mistura com os sofrimentos da vida real, aí também a nossa vida privada, que também não é simples, né? Nós temos muita violência, violência do cotidiano, violência doméstica, né? Que ela dá uma tripla, né? As perdas que as pessoas têm no meio do caminho, né? De familiares, disso, daquilo. E aí acaba estourando, vira uma panela de pressão. A sensação que eu tenho é que nós estamos amplificando. Porque eu queria fazer essa pergunta para vocês, assim, a gente sempre tem uma sensação, quando implanta serviços de saúde, que a gente vai conseguir ter tudo, resolver tudo de maneira linear, né? Ah, vai chegar, vai conseguir e tal. E às vezes a trajetória, porque a Neuza está falando ali, está desesperada, uns não procuram, né? Eu lido com violência doméstica há muitos anos e tu vê isso, né? Tem muitas nuances. E aí a minha pergunta para vocês era um pouco nisso, assim, né? O fato da gente falar, o fato da gente refletir e também da gente ir separando e vendo aquelas questões que podem ser conversadas, alocadas, como o exemplo que a Bárbara falou, achar um espaço onde tu tenha prazer no seu trabalho, tu possa ter uma convivência boa, e aquelas outras questões que às vezes, sabe, a solução não é só individual, ela tem um problema que é coletivo, que é da estrutura daquele local para adoecer, que é as coisas que a gente vê às vezes que são adoecimento coletivo dos colegas ou um ódio, né? Nós estamos na era, tem uma brincadeira aí rolando que fala, né? Tem um pensador, eu vou finalizar com isso, um pensador, um historiador que ele criou ele para estudar a história, ele chamou das eras, né? As eras dos extremos, a era disso, e tem uma brincadeira agora rolando que a gente não sabe se está na era da estupidez ou se está na era do ultra-ódio, né? Então, esse excesso de exposição e da gente ter que estar feliz 100% do tempo, de uma felicidade falsa, e por trás um ódio desmedido, ele tem complexificado mais. Então, eu queria botar um pouquinho mais de provocação, porque quando a gente fala em saúde mental, para mim, ela está ligada com essas questões, assim, né? Por que a gente está adoecendo tanto, né? Ou porque quando a gente começa a desvelar os problemas, é óbvio que vai aparecer, né, a crise de saúde pública, é isso, né? Vai aparecendo mais problema. Mas me parece que neste momento nós estamos com uma intensidade maior, né? Porque parece sempre que tu não consegue relaxar nunca, né? Relaxar nunca. E isso é adoecedor também, né? Então, desculpem se eu me estendi, mas é que... Era necessário, Cecília. Obrigada. Não sei se a Vera quer responder ou eu passo para o próximo fala e depois tu responde, Vera. Como é que fica melhor para ti? Na verdade, eu não sei muito bem se precisa de uma resposta, né? Que a Cecília falou, que eu acho que mais ela contextualizou o nosso tempo, né? Que é nosso modo de agir na atualidade e quanto a gente está assustado com esse modo, né? Porque a gente tinha, de alguma maneira, constituído que o representante legal que a gente elege, ele é uma referência legal, né? Ele é uma referência que funciona dentro da legalidade. E agora a gente está convivendo com um tempo onde os representantes que deveriam ser legais, no sentido da legalidade, eles são representantes que defendem a ilegalidade, né?
referências estão indo por água abaixo, porque esses que a gente elege são representantes ilegais, né? Eles fomentam a ilegalidade, fomentam o sofrimento, fomentam o desprezo pelo outro, né? Pelas mulheres, enfim, por todas as questões das minorias, né? Então, esse é um problema dos mais graves contemporâneos, né? A gente perder a referência, né? E, claro, isso se reflete dentro do trabalho, né? Com certeza, porque o modo de estar funcionando lá, as grandes referências, está funcionando também as resoluções de trabalho, né? Então, a Cecília falou também de que o trabalho pode ser visto como sofrimento, e ele também tem uma origem, porque o mito religioso de que a Eva ofereceu o fruto do conhecimento e por isso Deus condena o homem e a mulher à perda do paraíso, né? E essa perda do paraíso equivale a mulher parir com dor e ao homem suar para conseguir o que precisa, né? Então a origem do sofrimento no trabalho é milenar. O mito está aí, segue presente, né? Mas isso é outra via ainda da questão do trabalho. Ainda eu diria mais um pouquinho, bem pontual, assim, que a Bárbara falou, que ela não precisa prestar contas, né? Então, parece que não prestar contas é um aspecto positivo, né? E, necessariamente, eu teria uma questão em relação a isso, né? Por que que eu trabalho, eu preciso prestar contas, né? É necessário que eu preste contas, eu estou realizando um trabalho e eu preciso mostrar que esse trabalho está sendo realizado, né? Então, a alegria do trabalho não pode estar vinculada ao não prestar contas, à não necessidade de prestar. Seria o contrário. Claro que aí o modo de cobrar essas contas é que variam muito, podendo gerar sofrimento ou não, podendo gerar reconhecimento. Porque olha aqui, ó, esse é o meu trabalho, e, bom, esse trabalho é reconhecido, ou não. Enfim, não sei se ajudei um pouco. Obrigada, ajudou muito, sim. Eu só queria aqui repassar que a Renata tinha feito um questionamento antes, né? Renata, tu pode fazer o favor de perguntar novamente? Então, até pegando carona nessa questão das responsabilidades, né, que a Bárbara trouxe, na questão da pressão, conforme a gente vai escalando em termos de responsabilidade no trabalho, a nossa saúde mental, eu acho que fica mais à mercê de fatores que podem tanto nos fazer adoecer quanto nos fazer adoecer outro, né? Se a gente não souber exatamente isso, a forma como se coloca essa pressão ou a forma como a gente, né, navega isso. Eu queria saber se tem uma maneira de a gente lidar com isso de uma forma mais saudável, talvez seja a expressão, não sei. Mas, enfim, como é que a gente pode navegar tanto nessa posição de estar sofrendo a pressão, quanto na posição de estar exercendo a pressão? Porque vai para além, desculpa, só para encerrar, é porque vai para além da questão de assédio, né? Vai em outros lugares também, né? Pode gerar ou, né, ter outras, enfim, ramificações isso. Desculpa, agora deu, parei. Não tem problema, obrigada. Cristine, agora sim, vou com o microfone. Não sei, está o Paulo e o Marcelo inscritos ainda? E sim, eu acho que vocês respondem essa questão da Renata, daí eu passo para o Paulo, depois para o Marcelo. Eu só queria entrar um pouco nessa questão, assim, em primeiro lugar, assim, o quanto a gente acaba normalizando esse sofrimento, né? Ou seja, trabalho é sofrimento, se o ambiente é ruim, eu tenho que aguentar, porque trabalho é isso, né?
Às vezes a gente normaliza também o ambiente hostil, né? O ambiente é esse, sempre foi esse, então a gente se embrutece ou a gente sofre, não aguenta e vai embora, enfim. Mas a gente acaba normalizando muita coisa no trabalho, né? Como essa pessoa que a Neuza citou, né? Diz, eu me viro, eu preciso do trabalho, né? Não posso abrir mão disso, então eu vou aceitando. Mas acho, Renata, isso que tu coloca da pressão, em primeiro lugar, assim, quando a gente sofre uma pressão muito grande, a gente pode acabar num burnout, né? A gente pode acabar entrando em crises de ansiedade, ou mesmo caminhar para uma depressão por não se sentir capaz de dar conta de tanta exigência, né? E nos cobram isso, né? A gente tem que ter, principalmente da mulher, né? A mulher tem que ser uma super mulher, ela tem que dar conta de tudo no trabalho, tem que dar conta de tudo em casa, tem que dar conta de, enfim, é uma carga bastante pesada, né? E quando a gente tem muita responsabilidade e está, digamos, num cargo de chefia, um cargo de coordenação, tu pode acabar cobrando dos outros, pressionando os outros por resultado, né? E às vezes de uma forma não muito delicada, né? Não muito, digamos, educada, delicada, enfim. Eu acho que essa questão da pressão no trabalho, ela entra muito na questão das relações de trabalho, né? Acho que uma coisa fundamental que a Bárbara colocou, o que eu vi de bom que ela sente no trabalho, é a questão do companheirismo, né? É a questão da cooperação. Ou seja, quando as pessoas cooperam entre si, elas conseguem dividir o trabalho, elas conseguem discutir os seus conflitos, as suas diferenças, isso cria um ambiente muito bom para trabalhar, né? Agora, quando tu entra num ambiente de competição, né? Quando tu entra num ambiente de salve-se quem puder, né? Eu por mim e Deus por todos. Disputa de Isso poder, né? acaba... Disputa de poder, né? As disputas de poder, essas coisas todas, isso acaba gerando um ambiente horrível no trabalho, né? Porque quando tu vê, tá gerando assédio entre colegas, está gerando assédio entre chefia e subordinado, está gerando às vezes, atritos desnecessários, e às vezes coisas absurdas mesmo, como discriminação, como, né, preconceitos, etc. e tal, né? Quando tu consegue criar um ambiente de cooperação, tá, de as pessoas conseguir distribuir bem o trabalho, das pessoas, de ninguém ficar sobrecarregado, das pessoas se ajudarem, né? É outra coisa trabalhar. Eu digo porque eu trabalhei no posto de saúde, assim, em posto de saúde é muito trabalho, gente, é bastante trabalho. Mas a gente trabalhava em equipe, né? A gente trabalhava em equipe e a gente conseguia distribuir o trabalho, a gente conseguia... E quando dava algum atrito, a gente parava, sentava e discutia o atrito. Eu mesmo, assim, pela pressão, eu mesmo cheguei a ser rude, às vezes, uma vez com uma técnica de enfermagem, mas depois eu fui lá, eu pedi desculpas, eu disse, olha, desculpe, mas assim, sabe quando tu já não tá mais nem conseguindo raciocinar direito? Enfim, mas se a equipe consegue compartilhar, tem os mesmos objetivos e consegue cooperar, eu acho que o ambiente de trabalho se torna muito mais agradável. Não é uma coisa fácil, né, gente? Porque não é a gente que coordena o nosso trabalho. A gente sempre tem alguém que dá as ordens e que organiza o trabalho pela gente. Dificilmente a gente consegue organizar o nosso próprio trabalho. E talvez isso seja a felicidade da Bárbara, né? Que ela e o colega conseguem organizar seu trabalho. E a gente, na maior parte das vezes, quem organiza o trabalho é a coordenação, é a chefia e tudo cumpre ordem, né? Isso realmente pode ser uma fonte grande de sofrimento, assim, sem querer me estender muito, pegando um pouquinho a fala da Cecília, né? Dificilmente tu consegue... Bom, nesse momento eu sou mãe, nesse momento eu sou filha, nesse momento eu sou trabalhadora. Não separa as coisas, né? A gente é uma coisa só, né?
E muitas vezes, quando a gente está em sofrimento no trabalho, a gente acaba levando esse sofrimento para casa, a gente acaba perdendo a paciência com os filhos, a gente acaba brigando por nada com o companheiro, a gente acaba tendo insônia e ficando irritado no dia seguinte porque não conseguiu dormir. E isso começa a ter reflexos na nossa vida familiar e começa a ter reflexos na nossa vida social. Então, tu não consegue desmembrar. Então, a saúde mental no trabalho, na realidade, ela acaba extrapolando para a nossa vida como um todo. É muito difícil que tu consiga só estar mal no trabalho, né? Tu acaba levando esse mal-estar para casa. Muito difícil não levar. Não quero me estender muito, acho que era isso. Muito obrigada, foi excelente, Cristine. Conseguiste contemplar assim, todos os questionamentos e até as afirmações dos colegas. Muito obrigada. Paulo, por favor. Depois a Marcela. Alguém avisou aqui, eu acho que foi a Renata, que tem o tempo, né? Que eu acho que termina o tempo do link funcionando, só para avisar. Obrigada, Vera. Só vou confirmar aqui com o Lázaro qual foi o tempo da programação. O Paulo está aí? Paulo? Acho que o Paulo saiu, gente, ou caiu. Marcelo, então, por favor. Obrigado, Luciana. Não, resgatando a fala da Neuza, que acompanhou o sofrimento, ou acompanha o sofrimento de uma colega, né? Eu, ouvindo aquilo, não pude deixar de fazer um paralelo justamente com o que está à disposição dela, né? E aí eu tenho que resgatar o que está lá na Lei 14.457, que é justamente o canal de denúncias, e justamente na fundação que ela trabalha existe um órgão especializado em colher denúncias, e a obrigação legal, aí decorre da lei, de manter o sigilo do denunciante. Então, assim como a Neuza, infelizmente, está acompanhando isso, outras pessoas eventualmente podem acompanhar, né? Podem já ter visto isso, né? Não sei se foi aqui, não lembro o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que logo após a Bárbara mesmo que colocou, que já passou por isso que a Neuza estava passando. Vocês têm o direito, e vou um pouquinho mais além, né? Eu diria que pode ser encarado assim como uma obrigação de levar isso adiante. Se vocês estão vendo acontecer o sofrimento mental do colega em decorrência do tratamento que ele recebe dos colegas, não necessariamente da chefia, mas dos colegas, e se a chefia não faz nada, ir atrás desse canal da corregedoria, da comissão que trata do assunto, enfim, para expor, e a identidade de vocês não pode ser revelada, né? É uma denúncia que é recebida na forma de denúncia anônima, e quem receber a denúncia tem a obrigação de apurar. E aí eu faço um paralelo com o que a gente tem visto ao longo dos anos, né, de que estas situações que geram o sofrimento mental em decorrência de comportamentos dos colegas no ambiente de trabalho se perpetuam justamente porque nada acontece com essas pessoas. Essas pessoas não têm que responder por isso. Essas pessoas não são chamadas para, vem cá, o que está acontecendo? Recebemos aqui uma denúncia anônima que está acontecendo isso e isso. Então, no momento que isso for denunciado e for levado adiante, existe uma probabilidade considerável de as pessoas se darem conta, ou pelo menos diminuírem esse comportamento que tem causado sofrimento mental no colega, né? E aí, fora da parte jurídica, fazendo um gancho com o que a doutora Cristine trouxe, eu sou advogado, né? Trabalho na assessoria sindical e trabalho também com prazos processuais, né? E isso envolve pressão, porque prazo de processo não tem prorrogação, né? É aquele prazo e ponto. Então, ao longo da minha vida profissional, venho trabalhando bastante sob pressão em relação a prazos e quantidades. Teve uma época da minha vida que chegava a sonhar com prazo de processo. E o que me conforta, o que me dá um apoio no que a Renata trouxe, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? É justamente a noção de ter uma equipe, a noção de ter
um colega tido como um companheiro que tu sabe que se tu precisar dele, ele vai estar ali, e que ele sabe que se precisar de ti, tu vai estar ali também. Então, isso é uma coisa que para mim no meu dia a dia faz toda a diferença, né? Só de saber, né? Muitas vezes tu não nem precisa, mas só de saber que tem pessoas com quem tu pode contar do teu lado, já é meio caminho andado para tu conseguir lidar de uma forma melhor com a responsabilidade maior, com a pressão, enfim. E outra coisa também, terapia, né? Ajuda bastante. A Vera dando risada, mas devolvo a palavra, gente. Obrigada, Marcelo. Parece que a terapia já está perdendo aquela aura de coisa de louco, né? Eu estou vendo muita gente procurando, enfim. Eu achei bem legal. Gerações mais jovens, assim, procurando, enfim. Porque a minha geração tomava como uma coisa só para louco, né? E não para quem estava sofrendo, né? Sim. Enfim. Vamos então, nós estamos, né, com uma conversa muito boa. Depois eu vou olhar a gravação para ver o início, que infelizmente eu não pude estar presente. Mas aí a gente vamos deixar então a Cris fazer a fala e depois a gente passa aí para as considerações finais. Deixa eu só olhar se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Tem tanta coisa maravilhosa aqui que as colegas estão falando aqui, né? Tem mais uma inscrição aqui, depois então da Rosângela. Então a Cris fala. E aí encerramos com a inscrição, então, da Rosângela, e daí a gente passa para as considerações finais, que aí eu tenho mais uns recadinhos, eu tinha bastante coisa para falar no início para vocês, mas aí eu vou falar no final, então, tá? Para a gente poder encerrar. Então, a última inscrição de hoje é da Rosângela, devido ao avançado da hora. Então, Cris, por favor. Bem rapidinho, gente, assim, é só para lembrar que a depressão, a ansiedade, enfim, esse adoecimento, né, mental, quando ele tem origem no trabalho, ele é considerado doença relacionada ao trabalho, né? E ele pode gerar uma comunicação de acidente de trabalho. Ele é equiparado ao acidente de trabalho por ser uma doença relacionada ao trabalho. Então, muitas vezes as pessoas se afastam por estarem deprimidas ou por estarem mal em função da carga de trabalho ou das pressões do trabalho e vão como doença comum, né? Depressão, né? Enfim. Então, assim, é só para rapidamente lembrar para vocês, né, que se a origem do sofrimento está no trabalho, esse adoecimento, ele é considerado como uma doença relacionada ao trabalho, tá? É só esse recado rapidinho, tá? Muito obrigada, Cris. Então, Rosângela, por favor, para encerrar os questionamentos. Oi, boa noite, colegas. Mas depois de ter escutado várias manifestações, eu queria colocar o seguinte, ó. Eu acho que é mais uma reflexão e uma provocação para o coletivo saúde, tá? Então, assim, ó, eu sou uma pessoa que me vi doente, adoecida. Eu reconheci que estou adoecida, porque às vezes as pessoas não reconhecem. Bom, daí, reconhecendo que estou adoecida, eu reconheço o abusador mental, a pessoa que me adoeceu, tá? E eu tenho um sindicato que me possibilita ter ajuda psicológica e jurídica. Eu busco, me trato e estou resolvendo o meu problema, tá? E já em tratamento, eu tenho condições de retornar ao meu trabalho, mas retornando, os meus colegas estão adoecidos, tá? E aí vem a pergunta, eu vou encaminhar esses colegas, obviamente, tal, porque eu também sou diretora não liberada, né? E faço parte do coletivo saúde. Então, a gente encaminha os colegas, certo? Mas e o abusador psicológico? E também para o doutor Marcelo, o abusador psicológico, a gente só encaminha ele em questões jurídicas? Ou a gente pode ajudar esse colega que chefia, ou direção, o assistente, que muitas vezes é nosso colega, e que eles também estão adoecidos. Então eu pergunto,
será que daqui a algum tempo o Coletivo Saúde vai ter essa possibilidade de ajudar também as chefias, né? Que hoje estão chefias, amanhã não, né? Então, isso é muito sério, né? Como disse alguns colegas, a gente adoece no trabalho, adoece em casa, e tem pessoas que eu, por exemplo, estou buscando ajuda psiquiátrica, que eu não tinha antes, estou buscando, né? Porque a minha fundação está me adoecendo. Então, é uma provocação para o coletivo de saúde, tá? Eu estou bem, estou retornando, mas meus colegas estão adoecidos, o que fazer? Assim, todos vão buscar uma ajuda, mas e quem adoeceu essas pessoas? Ela também não precisa de ajuda, né? Eu, né? Fica para a gente pensar, né? Obrigado. Eu acho que a gente só tem mais Rosângela. ajudar quem quer ser ajudado. É isso que eu ia falar, Cristina, de perguntar, né? Porque tem que saber se esse assediador, se ele sabe que ele está sendo assim, esse causador da doença, sabe? Porque daqui a pouco, para ele, essa situação tá tranquila, normal, né? Não, eu não concordo. Eu não concordo. Eu vejo e eu sei quem trabalha comigo ali, estou falando fase, né? Sabe o que eu estou dizendo e que muitas vezes eles também estão adoecidos, né? Porque o nosso trabalho é muito sério. Então, mas e aí? A quem buscar? O gestor, por exemplo, que eles são gestão, eles muitas vezes não buscam ajuda porque eles estão na condição de gestor, então eles acham que não vou buscar porque, né, não posso. Eles ficam oprimidos também, né? E outra, eu sou também de um GT, de uma, faço parte de uma, agora me fugiu a palavra, e que um dia, que é da fase, né, de uma comissão paritária. Um dia eu disse, olha, eu acho que nós temos que comunicar os gestores sobre isso que eles podem, que não podem fazer, porque eles têm que saber. E o pessoal me disse exatamente o que vocês estão dizendo. Mas eles têm que saber, eles sabem, não precisa a gente avisar. Às vezes as pessoas não param para olhar. Infelizmente, elas não param para olhar. Então, eu acho que às vezes a gente dando uma ajudinha, a coisa melhora. Porque, né, sei lá, é o meu pensamento e a gente, nesse mundo de hoje, que a gente está vivendo, parece que hoje, todo mundo olha o seu próprio umbigo, né? E não adianta tu olhar o teu umbigo, te curar, melhorar, e ao teu redor tem muitas pessoas adoecidas, né? Não sei, é para a gente pensar. Isso é muito longo, esse debate, se a gente for parar para pensar. Obrigada. É um desafio para nós mesmo, né? Vou falar aqui, assim, quanto, né, estando na coordenação do coletivo, porque tem essa questão, né, que a gente tocou. Se essa pessoa, se ela se reconhece, né, e se ela quer esse auxílio, porque, né, se a pessoa não quer, a gente já teve algumas situações, né, no coletivo, das pessoas não quererem se ajudar, mas não que nós não tenhamos que achar uma maneira ou tentarmos ajudar. E também a gente entra, né, Rosângela, numa questão que talvez até o Marcelo saiba explicar melhor isso, da gente, no caso, de repente pode acontecer, né, a gente está atendendo o colega que está sendo assediado e também atender o colega que está assediando, no caso dele nos procurar, né, e também tem aquela questão que é um pouco de ética, pelo que o Marcelo conversou, de ser o mesmo profissional atendendo. Então, isso até é tanto que está, né, sendo o causador, como que está sofrendo. Então, daqui a pouco a gente tem que avaliar dentro do coletivo, e isso é um desafio bem grande para nós, que é a primeira vez que chega essa visão, da gente pensar, bom, se for, né, o suposto assediador, porque a gente não pode dizer no momento, afirmar antes de conversar, de saber todas as coisas, que é, né, o agressor, que a gente tenha que ter uma outra equipe, daqui a pouco a gente nunca pensou nisso, para atender, porque pode vir os dois, né? Se eu não me engano, a gente já teve uma situação parecida, acho que juridicamente, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, e é um debate bem importante, porque a gente não tinha, pelo menos não tinha escutado ainda, esse outro lado, né? Esse questionamento. É um bom desafio aqui para a nossa equipe aqui nos auxiliar. E obrigada por tu contribuir com um fato novo que não tinha me passado na cabeça e acho que a gente também não debateu em nenhum momento. Obrigada. Eu acho que está ali, acho que o Marcelo, eu acho que primeiro. Acho que o Marcelo, tu vai falar sobre essa questão da Rosângela. Isso. A Luciane Então depois respondeu. eu passo para a Luciane, não sei se acho que é um questionamento, Lu.
Na realidade, se eu pudesse falar rapidinho, porque eu tô no plantão e eu consegui dar uma escapada, Tá, então é fala mais um depois o Marcelo agradecimento, fala. Pode ser. tá? A Vera e a Cristina me atenderam, né? Nós passamos por aquela situação do CASEF na fase em 2023, né? Onde 35 funcionários foram afastados do CASEF sem direito de se defender, né? Fomos acusados. E eu até me dar conta de que eu precisava de um atendimento, né? Eu busquei, então, junto ao SEMAP, né? E assim, eu só tenho a agradecer para a Vera e para a Cristina, que acompanharam a gente ali, né? Até eu fiquei devendo uma visita para a Vera, né? Não fui lá de novo, né? Depois, até para te dar um retorno, Vera, acompanhei com o psiquiatra, troquei o psiquiatra, consegui organizar a medicação. Hoje eu tô sem medicação, tô conseguindo trabalhar. Já voltamos para o CASEF, né? Em junho, e do ano passado, e assim, o que eu quero dizer? Infelizmente, o CASEF e a fase em si continuam os mesmos processos de assédio, né? O etarismo é uma coisa muito forte na fase, né? Eu sei de colegas que passam muito mal e é uma política de gestão na fase, né? O etarismo, e isso é um problema muito grave que eu vejo. Mas, assim, a outra questão, assim, isso é só para deixar o relato, né? Que, de repente, para o sindicato dar uma olhada um pouco maior para os colegas, né? Porque tem muita gente que não vai atrás, não procura, e eu sempre digo, olha, vão lá no SEMAP, falem, a Vera é super competente, te dá uma baita ajuda, a Cristina, o pessoal da segurança lá do trabalho é super, sabe? Então, eu até encaminho as pessoas para ir aí, mas está acontecendo demais, segue acontecendo uma fase de assédio, em especial por etarismo. E outra coisa que eu me deparei quando aconteceu comigo, a questão da CAT. Eu acho muito importante, hoje a gente tem a MR17, que ela regulamenta as doenças psicossomáticas, né? E eu acho que é muito importante o empregador registrar a CAT. A fase se negou a registrar na CAT, eu adoeci por causa do trabalho, uma doença psicossomática, né? E eles não quiseram registrar a CAT. Né? Então, isso é uma coisa que é uma outra luta que eu acho que o sindicato tem que mobilizar os trabalhadores, mobilizar juridicamente, para que a fase, então, reconheça isso, né? Porque é um espaço adoecedor. Ainda, infelizmente, é um espaço adoecedor. E o pessoal com doenças psicológicas é bastante alto, assim, a quantidade de colegas. Essa semana eu postei ali no nosso grupo da fase, o meu esposo trabalha na SUSEP, mais um suicídio, né, que aconteceu na SUSEP, de um colega da SUSEP. E eu fico pensando até que ponto a gente vai aguentar e daqui a pouco a gente não vai ter colegas nesse mesmo ponto, né? Talvez não tenha porque a gente não tem porte de arma e eles têm essa facilidade. Então eu fico pensando até que ponto a gente vai segurar isso e não dá para chegar nesse ponto. A gente tem que barrar isso antes, né? Então, é só para pensar, assim, essas questões. A fase como assediadora e não para, a questão do direito jurídico de registro da comunicação de acidente de trabalho por psicossomáticos, né, que eles têm que fazer. Né? Então, são essas questões aí. E muito obrigada para finalizar para as gurias que me atenderam muito bem aí no SEMAP, né? Tanto as doutoras quanto a Vandelise, o pessoal ali do Serviço de Segurança do Trabalhador, né? O resto do SEMAP, Edgar, né? Todo mundo. Tá? Um abração. Obrigada, Luciane. A gente sabe, né, que tem essa dificuldade gigante na fase, né, quanto às questões de assédio. O coletivo já fez relatórios, né, houveram denúncias, e aí criaram um grupo aí para cuidar das questões de assédio, mas a gente sabe que não estão sendo cuidadas como deveriam ser cuidadas, né? Quanto à questão da CAT também, lembrando, né, que quando é negado, que vem a negativa, né, vocês têm a possibilidade de vir marcar um agendamento com a doutora Cristina, que faz a avaliação, né, que é a nossa médica do trabalho, que pode auxiliar e emitir a CAT no caso de uma recusa, mas precisa ter, né, inicialmente a recusa, né, da fundação, da instituição, né, e a gente está aqui sempre de portas abertas aí, esperando vocês para poder auxiliar da melhor maneira possível. A gente fica feliz, né, que tu tenha encontrado aí acolhimento aqui dentro do SEMAP,
E a gente tem pensado, assim, dentro do coletivo, de nós expandirmos, né, as visitas dentro das fundações, instituições, para que a gente possa conversar, fazer rodas de conversa com a doutora Vera, com a doutora Cristine, né, para a gente poder chegar mais próximo dos colegas e tentar trazê-los para cá, para o coletivo, para poderem, né, desenvolverem e fazer as denúncias que precisam, ter o acolhimento. A gente já vem pensando nisso, tá bem? Marcelo? Não, só pegando o gancho do que tu falou agora, Luciana, justamente, Luciane, ah, é um problema que a gente enfrenta, não é só na fase de não quererem reconhecer e não emitirem a CAT, né? Então, justamente em decorrência desse problema que o sindicato emite as CATs, né? Isso aconteceu muito na época da Covid lá, quando tinham empregadores que sumariamente decidiam que Covid não podia ser doença relacionada ao trabalho e não emitiam CAT. A gente precisou, inclusive, ingressar em juízo para conseguir isso e nesses casos o sindicato emitir e qualquer caso, na verdade, que se verifique o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho e o empregador se negue a emitir, o sindicato tem a competência jurídica, né, e na prática se faz isso, de emitir a CAT, então é algo que se não foi emitida ainda, ainda pode ser emitida, né, o empregador tem prazo para fazer isso, né, desde que toma ciência do acidente de trabalho, da doença relacionada ao trabalho, não cumprem o prazo, a lei prevê uma multa, né, então pode ser feita denúncia em relação a isso. E resgatando um pouco do que a Rosângela trouxe, do outro lado, né, do lado de quem causa o sofrimento, né, é justamente para isso que existem os treinamentos, ou que deveriam existir os treinamentos, né. Por exemplo, no setor público do SEMAP, a gente tem os acordos coletivos de trabalho que prevêem os treinamentos para os cargos de gestão, chefia, coordenação, etc. E agora a Lei 14.457 estabelece uma periodicidade mínima de pelo menos em 12 meses ter um treinamento nesse sentido também. Então, a parte de quem está neste lado da moeda de causar o sofrimento vem da questão preventiva, né? Da pessoa saber identificar os limites no trato com os seus colegas, né? Com os seus subordinados também, e isso envolve treinamento, é bater no lado do treinamento e da conscientização, que muitas vezes falta, né? Não duvido que aconteça de pessoas causarem sofrimento no outro e nem se darem conta, ou não duvido que aconteça, não. Eu já, participando uma vez de uma sindicância, justamente sobre um caso assim, conversei com a pessoa que estava respondendo a sindicância, e depois de 9 anos de chefia, me respondeu que nunca tinha recebido um treinamento sobre como lidar com os subordinados. E era justamente esse o problema que estava sendo enfrentado, o trato dela com os subordinados. Então, a falta que faz o trabalho preventivo acaba resultando nisso que a gente vê, né? E nessa questão de estarmos apagando incêndio, digamos, entre aspas, né? De socorrer, entre aspas, as pessoas, mas que com um trabalho preventivo forte, isso é a obrigação primordial do empregador, e o sindicato pode, sim, Rosângela, a gente pode trabalhar nisso, de auxiliar os empregadores nisso e fiscalizar o cumprimento dessas obrigações que eles têm, né? Na verdade, essas obrigações já estão estabelecidas em lei, né? E no acordo coletivo. A lei vai se aplicar para o setor privado todo, né? E é justamente essa parte que eu acredito que pode fazer diferença na diminuição desses casos, né? A prevenção, o treinamento, a conscientização do trato, do trabalho em si, não só eu com o meu colega de mesmo nível hierárquico, como eu com os meus subordinados e até eu com o meu chefe, né? Porque essas situações acontecem também de baixo para cima, entre aspas. É isso. Muito obrigada, Bem Marcelo. rapidinho, eu sei que o tempo está estourando, mas eu só queria lembrar Paulo Freire, assim, né? Paulo Freire diz, eu vou ser um pouco radical, mas Paulo Freire diz que
impedir o opressor de oprimir, é um ato de amor a esse opressor. Porque à medida que uma pessoa que assedia, que oprime, ela, na realidade, está desumanizada. Isso, se tu impede ela de fazer isso, tu está fazendo, na realidade, um ato de amor em relação a essa pessoa, para ver se ela consegue, de alguma forma, se humanizar. Só isso. Pode ser um pouco radical, mas eu penso mais ou menos por aí. Obrigada, Cristine. Bom, então estamos chegando aos momentos finais, né, da nossa roda de conversa. Vou pedir então as considerações finais aqui, brevemente, dos nossos colegas e assessores, por favor. Acho que é a Vera que falou, faz um tempinho que não fala. Não sei se a Vera caiu. Eu fiquei pensando que talvez fosse interessante, assim, as pessoas que ficaram aqui conosco pudessem pensar quais são as características do trabalho de vocês, ou do conjunto do trabalho com o conjunto das pessoas, ele promove a saúde, né? Que nem a Bárbara falou, o companheirismo, o fato de ter com quem contar, né? O fato de conseguir realizar uma tarefa ou as atividades, enfim, que são da sua responsabilidade, ser reconhecido por isso, enfim. Então, se vocês até, inclusive, quiserem mandar para nós, né, o que vocês consideram como atitudes ou comportamentos que promovam a saúde, né, na relação de trabalho de vocês, a gente gostaria de receber, né, para a gente dar uma pensada, em vez de só pensar no que não é saúde, né, vamos pensar o que seria saúde. Dá para mandar, pode mandar por e-mail, eu acho, né, Sim, pode a mandar gente por gostaria. e-mail, ou se achar mais fácil, mandar para os diretores, a maneira que achar mais fácil de estar se comunicando com a gente. Obrigada, Isso, Vera. Cristine. Sim, na realidade, eu estou de participante, eu dei um monte de pitaco aqui, mas hoje a live era da Vera e do Marcelo, né? Mas, assim, é só lembrando isso, né, pessoal, assim, da gente tomar esse cuidado, a gente não normalizar as coisas que não estão bem, né? A gente não precisa sofrer no trabalho, não é obrigatório, né? O trabalho pode e deve ser uma coisa prazerosa, ele pode assim, ele pode nos proporcionar muitas coisas, crescimento pessoal, pode proporcionar uma série de coisas. Então, assim, ele não precisa ser sofrimento. E se está havendo sofrimento, acho que é importante a gente pensar e buscar formas de resolver isso. E geralmente isso é no coletivo, não é só. Pode ser individualmente, mas muitas vezes, principalmente quando se trata de assédio, o ideal é que isso seja no coletivo, é a melhor maneira de resolver, né? Acho que é só lembrando isso. E lembrem, né? Doença relacionada ao trabalho precisa de uma CAT. Não me esqueçam disso. Muito obrigada, Cris. Marcelo. Bom, gente, eu faço as palavras da Vera e da Cristine as minhas, né? Como jurídico, eu me coloco à disposição, estou sempre à disposição para os encaminhamentos jurídicos que a gente tiver, mas antes do encaminhamento jurídico, muitas vezes vem da pessoa identificar, né? Justamente o que a Vera falou, o que é bom ou o que a gente já sabe que é ruim, e se precisar, estamos aqui, contem conosco, né? E se alguém souber de que o seu empregador não tem dado treinamento, por exemplo, que é o trabalho preventivo, por favor, contem conosco, nos avisem, né? O sindicato está aí também para fiscalizar, né? E bater em cima, eu digo, fazer cumprir com as suas obrigações de empregador, né? E a gente tem aí alguns mecanismos que a gente utiliza para se valer disso, né? Então, agradeço a todos e todas e é isso aí, estamos sempre à disposição, gente. Muito obrigada. Então, agora chegou a minha parte, né? Eu gostaria de agradecer, né, nossas assessorias, os nossos colegas diretores, todos os participantes que nos
nos apoiaram neste momento, e também deixar aqui, né, à disposição, né, o nosso coletivo de saúde, né, nós temos o atendimento, então, nas segundas-feiras, através de agendamento, né, vocês ligam aqui para a Tânia, ou falem com o diretor responsável, né, pela fundação, para fazer esse agendamento para vocês, com o Marcelo, as questões jurídicas. Nós temos nas terças-feiras à tarde a doutora Vera, né, com a parte do atendimento psicológico, e também temos nas quintas-feiras os atendimentos com a doutora Cristine, tá? E é muito importante vocês saberem que a gente está aqui à disposição para acolher, né, as demandas de vocês, que vocês não tenham medo, porque aqui a gente vai ter todo o suporte, tanto jurídico, né, para defender as questões, as ameaças, para dar as orientações que sejam necessárias, né? Porque esse silêncio, esse medo é uma coisa que também, né, acaba se somando e prejudicando bastante, né, aí na condução do trabalho e na vida, como já foi explicado pela nossa equipe, né. Também gostaria de reforçar que o coletivo, né, nesse mês de janeiro, a gente se deteve a fazer um cronograma, montar um cronograma todo especial, né, que em breve a gente vai estar divulgando as lives, os encontros, as virtuais ou presenciais, as ações. A gente está muito voltado para trazer esse conforto, essas palavras, essas orientações, né, para vocês. Então, a gente pede que vocês estejam atentos aí nas nossas redes, nos e-mails de vocês, a gente manda o convite para todos os sócios, que vocês divulguem, né, para que a gente possa fazer um trabalho melhor e respondendo, né, os questionamentos que vocês nos trazem também. Muitas das questões a gente trouxe das nossas experiências quanto coletivo, né. Também queremos reforçar que hoje foi, assim, o início desses debates. A gente acredita que teremos muito mais questões relativas a esse assunto para tratar. A gente agradece a participação intensa que vocês tiveram com os questionamentos, né? Nos sugiram também o que vocês acham que precisamos aprofundar nessa fala da saúde mental ou de qualquer uma outra, né? Para que a gente possa atender vocês da melhor forma possível. Então, agradeço, esse foi o primeiro encontro aí de muitos que teremos aí no decorrer, né? Agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite e até breve. Muito obrigada, pessoal.